Olá, pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindful Cast, onde mergulhamos no universo do bem-estar. Prepare-se para pílulas de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. E eu estou no meu terceiro episódio, num estúdio muito do maravilhoso, tudo novo, com uma convidada que é, assim, mais do que querida, uma amiga. Vou ler sobre ela, porque o currículo é amplo e já já eu conto quem é. Especialista em alimentação consciente, se dedica a conduzir as pessoas em uma jornada pessoal de saúde e bem-estar. Tem como missão transformar a relação das pessoas com a alimentação e a prática de hábitos saudáveis. Ela é especialista no tema de açúcar. E é isso que a gente vai trazer hoje para essa mesa. Uma conscientização geral e esclarecimento, porque existem tantas dúvidas, né, sobre o açúcar. Então, modelo desde os 16 anos. Ela é muito maravilhosa, gente. Camila Espinosa. Ai, quantos elogios! Estou até emocionada aqui. Obrigada, Ana, querida, pelo convite. Parabéns por esse seu novo projeto. Estou muito feliz de estar aqui e de poder trazer para as pessoas um pouquinho desse tema. Eu adorei quando você falou para a gente falar de açúcar, porque eu acho que é uma conscientização, acima de tudo, necessária, né? Então, quando falam, isso é terrorismo nutricional, não é, gente. É uma coisa assim que realmente a gente precisa, porque a gente está consumindo em quantidades, assim, absurdas. E sabe quando que eu mudei o tema? Porque a gente ia falar de alimentação consciente, né? E aí eu falei, não, Cá, foi sexta-feira, né? Que eu te falei, não, Cá, vamos falar de açúcar. Porque eu tava na academia e aí rolou um papo assim, tava a moça que cuida lá da academia, tipo uma professora, né? E uma outra personal trainer. E aí elas conversando sobre o cafezinho. Aí a professora falou assim, não, mas o cafezinho eu tomo com açúcar. Não, você vai me dizer. Mas ela falou de um jeito que assim, eu falei, não, tipo, não me tira. Eu nem tava no papo, sabe? Mas eu falei, não, você vai me desculpar, mas você que trabalha com saúde, falando um negócio desse. Aí caiu uma ficha, eu falei, não, a gente realmente precisa esclarecer, porque as pessoas não têm muito conhecimento, né? E acho que é uma coisa assim que o açúcar é uma droga, né? Se a gente falar assim bem, né, tem linhas de médicos que não gostam de falar do açúcar como uma droga, como uma substância que vicia, mas muitas outras linhas tratam o açúcar realmente como uma substância viciante, porque ele atua no nosso cérebro nos mesmos neurotransmissores, nos mesmos lugares do que as drogas. Mas é uma droga não só permitida, mas incentivada. Totalmente. Né? Isso que você está falando, né? Dela falar assim, não, cafezinho eu só consigo com açúcar. As pessoas têm um apego emocional. E que elas transferem, muitas vezes, para os filhos, para os netos, né? Então, aquela coisa de a criança é pequenininha, né? Todas as sociedades internacionais de pediatria asseguram que não é para dar açúcar para as crianças até os 2 anos, pelo menos, né? E aí fica a avó lá do lado, mas coitadinho, quando que ele vai poder comer um docinho, né? E mesmo os pais, né? A gente sabe que não é o recomendado, mas muita gente dá. Então, é uma coisa que é incentivada, né? As pessoas gostam, elas têm essa dependência, é cultural, principalmente aqui no Brasil, e elas incentivam. Então, é um assunto, assim, bem complexo e muito interessante da gente conversar. E é isso, assim, como realmente falta muita instrução, tanto dos malefícios quanto das substituições. Sim. Né? Então, acho que a gente tem muito... E assim, a gente está aqui, a Camila chegou um pouco antes, e a gente está conversando, e aí deu o horário de gravar, e a gente estava conversando. A gente já falou de tudo, né? Pena que os meninos não gravaram. Então, a gente já fez um podcast prévio, agora a gente tá no segundo, tá? Porque aqui assunto não falta, né, Cá? Não, eu falei que ela vai ter que me segurar, porque eu não sou daquelas que param de falar, sem respostas curtas aqui. Essa é a minha listinha aqui de perguntas, eu tenho certeza que a gente não vai completar, a gente vai ter que marcar a gente dá um jeito, segundo episódio. Então, bom, queria que você me contasse como que a alimentação consciente, vamos trazer então o papo de antes, pra consciência, né? Como que a alimentação consciente afeta a nossa vida, afeta a nossa saúde
e até as nossas relações. Na verdade, a consciência, né, em tudo, né, eu sou especialista em mindful eating, mas na verdade eu falo que assim, na verdade é mindful living, né, a gente tem que viver de forma consciente, cada vez mais, né, até quando eu estava dirigindo para cá, eu estava pensando sobre a maternidade consciente, né, que me pediram para gravar um vídeo, enfim, falando sobre maternidade, agora pro Dia das Mães, e aí eu pensei, gente, assim, até porque eu tive um bebê de novo agora, né, mais madura, aos 46 anos, o Gabi lindo. É tudo tão diferente quando você tem mais consciência, quando você está presente, né? E a alimentação é um assunto muito delicado, porque muitas pessoas, é normal a gente se alimentar de forma emocional, isso é natural, porque a gente tem relações, né, com a comida, a gente tem lembranças, então às vezes você sente o cheiro do bolo que é parecido com o bolo da sua avó, você pode não estar com fome, mas te dá aquela lembrança gostosa e você vai comer o bolo, não tem problema a gente, de repente, ter vontade de comer aquele doce que é, né, até falando do açúcar, aquele doce que é um doce que você gosta muito, que você lembra. O problema é quando a gente entra num piloto automático, né, numa inconsciência constante e acaba, muitas vezes, suprindo buracos emocionais, suprindo carências, suprindo dificuldades, procurando coisas na comida que a gente não vai encontrar. Pelo contrário. Tudo é fome. Exatamente. Né? Eu falo muito isso, nem tudo é fome. E provavelmente isso vai acabar te gerando outros sentimentos. Você já está comendo demais, de forma inconsciente, muitas vezes para não sentir, né, dores ou determinadas coisas que você... Se anestesiar. Emoções, exatamente. É uma maneira de se anestesiar. Só que aí, quando você vai, né, e se alimenta de forma inconsciente, o que vai trazer? Frustração, né? Aquela coisa de, nossa, de novo eu fiz isso, comi demais. Então, você vai gerando uma série de outras emoções negativas que geram uma bola de neve terrível, né? Porque justamente é isso que a gente busca, uma relação mais saudável com a comida para evitar, porque a gente sabe que é outra questão também importantíssima, os transtornos alimentares. Também, que estão aumentando cada vez mais, principalmente na infância e na adolescência, né? Por conta dos padrões todos que a gente tem hoje em dia. Então, quanto mais presente e consciente a gente está, quanto mais a gente entende, né, se percebe, eu sempre falo de 2 perguntas que são essenciais antes de você se alimentar, qualquer hora do dia. Como eu estou me sentindo agora, né? Porque a partir do momento que você traz isso para a consciência, para a realidade, você... hoje eu estou triste, eu estou ansioso, você já ligou um radar, né? Você já não vai ali, não estou nem percebendo o que eu estou sentindo e de repente eu vou achar que me entupindo de comida aquilo vai passar. E qual é o tamanho da minha fome real, né? A minha fome física, a minha fome celular, né? Aquela fome que a gente sente quando... Você não quer comer doce naquele momento que teu corpo está precisando de nutrientes. Você acabou de, sei lá, fazer uma corrida e chega em casa e você dá aquela fome, você vai almoçar gostoso, você quer comer comida, né? Então, esses momentos o corpo precisa de nutrientes, né? Não é aquele momento que no final da tarde te dá uma vontade desesperadora de comer doce e você sai comendo tudo que você vê pela frente. Então, essa presença, essa consciência muda tudo, na verdade, né? Porque aí você tá ali, você tá consciente, você muda a sua saúde, você muda a forma como você se relaciona com as pessoas, você se torna um ser humano mais presente. E a alimentação faz parte disso 100%. Eu acho que, na verdade, se for pensar, é um dos maiores pontos, né, que trazem essa mindfulness na vida das pessoas é a alimentação, é onde a maioria das pessoas se perdem. E aquela questão também, né, de você, no momento de se alimentar, você ter a consciência do que tá fazendo. Porque se você tá na frente da televisão, você tem outra relação com a comida. Sim, total. Se você tá com algum dispositivo ali, celular e tal, até numa conversa e o que as pessoas fazem muito, né, hoje, depois da pandemia até, que a gente, né, passou a trabalhar muito de casa ou faz reunião com a câmera desligada almoçando, aí já acorda, café da manhã, já é respondendo e-mail, né, até por conta dessa sobrecarga de trabalho que muita gente tem, e aí se perde, né? Aí você não tá, o teu corpo nem sequer entende que você tá se alimentando, porque a tua cabeça tá completamente em outro lugar, né? Então, isso é complicado. Sim. Então, a gente já vai falar do açúcar, mas puxando o gancho ainda de transtornos alimentares, você é um exemplo de superação. Sim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi a tua história com a bulimia. E o que você pode dar de informação para que as pessoas não caiam nessa armadilha? Essa história do transtorno alimentar é engraçado, porque eu sou de uma época, né, em que eu comecei a ser modelo com 16 anos. Então, era um meio onde existiam muitos transtornos alimentares, porque existia uma pressão, né, do mercado de moda, existe até hoje. Por um padrão específico de beleza. Específico de modelos, né? E aí, bailarinas também, na época, eu lembro que tinham muitos casos, né? E o que a gente vê hoje...
esses padrões, né, até por conta de filtros no Instagram, fotos totalmente manipuladas, né, a gente que tem filhas, né, adolescentes, pré-adolescentes, a gente sabe como é. É um mundo completamente irreal e que elas são ingênuas e acreditam que é verdade, né? Então, eu tive bulimia durante alguns anos, assim, nunca cheguei a tomar remédio, eu tive um tratamento psiquiátrico e acabei me curando sozinha, assim, sabe? De chegar uma hora, é muito difícil se curar, porque pra mim aquilo era uma ferramenta, né? E muitas das meninas, elas começam, porque pensa, é a tal da pílula mágica, né? Até quando a gente fala de consciência alimentar, as pessoas, elas buscam muito uma pílula mágica, né? Elas não querem saber de organizar a vida e se alimentar de forma mais consciente, se reeducar. Elas querem um remedinho, a injeçãozinha, a coisinha que vai fazer elas comerem o que elas quiserem, né? E não engordarem ou até emagrecerem. Então, a bulimia também pode ser encarada assim, né? Então, eu vou lá, eu como tudo que eu quiser, eu vomito e aí depois eu não engordo. Então, é muito complicado. A gente está vendo assim, um aumento bem considerável de casos hoje em dia nas adolescentes, principalmente mulheres, né? A bulimia e a anorexia. Os transtornos alimentares, em geral, eles são doenças femininas, né? Eles começam, assim, 90% dos casos são de mulheres. E no final eu fui me conscientizando. Eu acho que, assim, na verdade, eu tive uma relação, né? Hoje eu falo muito de relação saudável com a alimentação, né? Mas incluindo esses anos que eu tive bulimia, mas mesmo o tempo todo, enquanto eu era modelo, eu era muito nova, eu tinha uma relação completamente distorcida com a alimentação, né? Porque era aquela coisa do engordar, emagrecer, não posso comer, então não pensava em me nutrir. E nunca foi gorda, né? Imagina, nunca fui gorda. E que não é um problema, mas exatamente, situação, nunca foi um problema. Mas ali era um meio em que exigia, né? Quanto mais, quando eu comecei com a bulimia, eu estava no Japão na época, quando eu voltei, eu estava muito magra. Eu arrasei. Então, era aquela coisa, assim, de todos os produtores, todo mundo, trabalhei pra caramba, e todo mundo, como você tá maravilhosa, que você secou, você emagreceu. Então, assim, é cruel, foi muito, né? incentivado, É cruel, e no final, a minha relação, ela foi transtornada durante um tempo, mas ela não foi saudável por muito tempo, até que começaram a cair fichas, né? Eu já mais velha, ainda era modelo, mas na minha primeira gravidez, né, que eu comecei a pensar realmente na nutrição como, né, a forma fonte de energia. A forma que eu alimento, que é o combustível do meu corpo, né? Tudo aqui tá dependendo ali do que tipo de combustível que eu coloco para dentro, né? E aí eu comecei a pensar nisso na gravidez, depois a minha mãe teve câncer. Quando a minha mãe teve câncer, inclusive foi quando eu comecei a estudar mais sobre o açúcar, porque uma das primeiras consultas que a gente foi com o médico dela, ele falou, corta açúcar. Para falar grosso modo, o tumor se alimenta de açúcar. Então, e minha mãe, assim, ela teve câncer de pâncreas. O pâncreas geralmente é muito relacionado com o consumo de álcool. Minha mãe era daquelas que tomava um gole de champanhe para brindar no Réveillon e não tomava mais. Então, não era álcool, mas ela comia muito açúcar. Inclusive, tem aquele livro muito incrível, a gente já falou disso, né? Mas nem todo mundo sabe. O Anticâncer, do Dr. David Sherber, né? David Serian Sherber. Até anotei porque é um nome francês difícil para mim. E é muito bom esse livro. É muito disso, maravilhoso. Né? Fala exatamente isso, que as células cancerígenas, inclusive o PET scan, que é aquele o exame que se onde faz, que tem tumor. Né? Isso, exatamente. É um exame que as pessoas que vão buscar se tem câncer ou não fazem para saber se tem ou não células cancerígenas. E aí ele vai justamente aonde tem foco de glicemia. O vermelhinho lá no exame é exatamente a glicemia, aumentada. A glicose sendo consumida pelas células. Isso. Então, é assim, é um absurdo, né? E aí, essa época também, eu me conscientizei, e aí eu comecei mudou completamente a minha visão, né? Uma virada de chave, que é o que é a minha missão de vida hoje em dia, né? De passar para as pessoas essa consciência. Então, não é ser neurótica. As pessoas falam, mas você é neurótica, você faz tudo muito certinho, pra quê? Não é isso, gente. É uma coisa assim de você realmente encarar a alimentação, encarar os seus hábitos, o estilo de vida, como um investimento, né, em você, na sua saúde, mudar completamente o foco dessa história que a gente tem, principalmente nós brasileiras, né, que tem essa história do corpo, né, praia. O brasileiro é muito físico, né, tem muito essa estética em primeiro lugar, né. O campeão de cirurgias plásticas. Exato. E o campeão de declínio na saúde mental. Olha como é destoante.
Não é? Então, o que a gente conclui disso, né? É que tá errada, a visão tá errada. E aí eu fui mudando, Uma sociedade doente. Mesmo vindo de um meio que era isso multiplicado por 10, né? Essa coisa do padrão de beleza, da estética, tudo. Eu fui mudando e fui entendendo que a estética, ela vem como consequência, né? No momento que você tá ali se preocupando com a tua saúde, nutrindo o teu corpo da forma correta, se preocupando não só com aquilo que você tem que deixar de comer, né? Que as pessoas têm muito essa coisa da restrição. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode fritura, né? Tá, e o que pode, né? Você tá se alimentando direito? Você tá consumindo água? Você tá comendo frutas, verduras, vitaminas, nutrientes suficientes para o teu corpo trabalhar com equilíbrio? Então... Porque é isso também, né? Muitas vezes você estava falando da corrida, tal, quando volta da corrida quer comer um prato de comida, mas muitas vezes as pessoas não estão hidratadas. Sim, e aí também. A sensação de sede, a pessoa confunde com fome. A água é uma das coisas que as pessoas mais negligenciam no dia a dia. Você pergunta quantos litros de água. As pessoas acham um absurdo tomar 2 litros de água, de repente. Né? A pessoa fala, nossa, acho que eu não tomo nem 500 ml, né? Como então, pode, né? Então, não tem jeito. E isso que você falou de que a estética é consequência, não só a estética, a saúde é consequência. Mas se você for pensar a estética, né? Se as suas células não estão oxidando, não estão envelhecendo por fora, o mesmo está acontecendo por dentro. Sim, com certeza. Né? Na verdade, não é uma consequência, é um processo que está acontecendo. É um combo. É um combo que está acontecendo de forma conjunta. Então, se você está bem fisicamente, internamente você está também, porque o processo de oxidação de envelhecimento é um só. Né? As suas células vão envelhecendo. Isso pode ser rugas em volta dos olhos, mas pode ser um fígado que funciona perfeitamente ou não, né? Então, tá tudo relacionado. É isso aí. Nossa, como é um universo, né, de conhecimento e autoconhecimento. Então, conta pra gente os principais malefícios do açúcar, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. Nossa, é uma lista, assim, que eu posso ficar aqui 3 horas. Começa. Né? Mas a gente falar assim, eu vou falar dos principais, que acho que são os mais importantes, né? Primeiro que a gente sabe que o mundo vive uma crise de saúde, né? De obesidade, síndrome metabólica, que inclui obesidade. Tem vários outros problemas de saúde, como hipertensão, diabetes do tipo 2, que eu não sei se não é todo mundo que sabe, mas a diabetes do tipo 1 é uma diabetes congênita, que a pessoa nasce diabética. Ela não produz insulina suficiente para metabolizar o açúcar que ela consome, mas ela já nasce com esse problema. A diabetes do tipo 2 é uma diabetes causada pelo estilo de vida. E a gente tem um número crescente, inclusive de crianças, que estão desenvolvendo diabetes do tipo 2. Então, assim, só por isso eu já poderia parar aqui, né? E falar, porque assim, o consumo de açúcar entre as crianças também é absurdo, né? Esses comidinhas, lanchinhos, bolinhos, suquinhos, essa coisa toda infantil, né? Com marketing super pesado, que deveria ser proibido. Acho que em alguns lugares do mundo ele até é bem regulado, mas aqui no Brasil o céu é o limite, né? Outro dia eu vi um bolinho no supermercado que era todo infantil, com bonequinhos, turminha da nutrição, sem glúten, sem lactose, né? Uma pessoa que não tem o hábito de ler o rótulo pega aquilo e fala... Gente, que maravilha, pronto, resolvi meu problema da lancheira, Aí né? você vai ver os ingredientes. O primeiro era açúcar, e ainda tinha mais uns 4 tipos de açúcar escondido, que daqui a pouco a gente fala disso. Isso é muito bom, essa parte é ótima. O açúcar escondido, mas vamos lá. Então, assim, toda essa questão de síndrome metabólica, de resistência à insulina, diabetes e, assim, Alzheimer, já que a gente tá falando de diabetes do tipo 1 do tipo 2, Alzheimer já é chamado também de diabetes do tipo 3. Sim. Que aí o que é? Um declínio totalmente, né, da saúde cognitiva, da saúde mental. Então, a gente tem casos, assim, também um aumento super exponencial de Alzheimer, de demência. Né? Então, tudo isso está relacionado ao consumo excessivo de açúcares refinados, de farinhas refinadas e tudo mais. E fora outros quadros, né, de saúde mental, como depressão, ansiedade, né? A gente tem aquele sugar high, né, o famoso sugar high, que a pessoa... na verdade, o açúcar... Sugar rush também. Que é o que deixa a criança animadona. E depois o crash, né? Que aí depois também a pessoa fica... E aí ela quer mais, né? Então tem ali uma série de mecanismos mentais de saúde mental e de saúde física que andam juntos e que a gente tem visto cada vez mais e as pessoas não se conscientizam de que isso tem a ver com o estilo de vida. E dá pra gente fazer um paralelo do consumo de açúcar com os transtornos alimentares? Tem relação? Olha, se a gente for pensar em transtornos alimentares, a anorexia é o transtorno onde a pessoa não come, né? Ela tem uma dificuldade de se enxergar como ela realmente é. Então, por mais magra que ela esteja,
ela tem uma distorção cognitiva, física, né? Uma distorção corporal absurda, que a pessoa se olha no espelho, ela pode estar esquelética e ela acha que ela ainda está gorda. A bulimia tem essa questão, ela anda muito junto com a compulsão alimentar, né? E a compulsão, na verdade, ela pode acontecer sozinha ou com episódios de expurgo, que é o caso da bulimia, por exemplo, que pode ser através de vômito, pode ser através de laxantes, pode ser através de uma série de coisas, ou até tem a vigorexia, que a pessoa come, e aí vai para a esteira e corre por 3 horas, né? Assim, tem uma série de distúrbios, né? Mas o açúcar, eu acho que ele entra muito nessa história, né? Tanto do expurgo depois ou não, mas na história da compulsão. Do excesso, né? Porque o açúcar, ele causa, né, no nosso corpo, o que ele faz? Ele entra... ele é metabolizado pela insulina, né? E o pâncreas vai lá e produz um monte de insulina. O pâncreas é um órgão meio burro, assim, que ele não vai saber, tá bom, você comeu só um brigadeirinho. Ele vai lá e joga um tantão de insulina. Por isso que às vezes você tem aquela queda, né? Depois que você consome o açúcar, daqui a pouco te dá cansaço, confusão mental, né? Aquele famoso brain fog. Porque aquela insulina vai lá e metaboliza aquele açúcar rápido, você tem aquela queda daí da glicemia logo depois. E o que acontece, né? Depois que que vai acontecendo tudo isso, e o corpo, ele começa a pedir mais, né? Então tem aquela coisa de que o açúcar, quanto mais você consome, mais você quer comer não só açúcar, mas outras coisas também. Porque o teu cérebro, todo o teu mecanismo cerebral, os neurotransmissores, por exemplo, ele atua muito na dopamina. Né? Então, nós já somos uma sociedade dopaminérgica hoje em dia, dopaminérgica, né? Que já está em busca o tempo inteiro ali do estímulo, do prazer, né? A molécula do desejo, né? De querer mais, querer mais, querer mais. O açúcar acontece exatamente assim no nosso corpo, né? Por isso que até já entrando aí que você falou dos substitutos e tal, né? Eu tenho uma certa ressalva com a questão dos adoçantes. Por quê? Primeiro porque tem a história da tal pílula mágica, né? Eu tenho até, assim, quando eu dou minhas palestras sobre açúcar, no começo eu explicava depois todos os tipos de açúcar, todos os tipos de adoçante. Eu tirei essa parte da minha palestra, porque as pessoas ficavam numa ânsia... procurando substituto. Enquanto eu estava falando lá do mecanismo do açúcar no cérebro, né, os neurotransmissores e o que aquilo causa, tal, a pessoa já estava assim, tá, mas o que eu posso usar no lugar, então, sabe? Então, aí a gente sai completamente da história da consciência alimentar, né, de você se perceber, de você educar seu paladar, de você começar a preferir sabores não tão doces, né, e começar a tirar o açúcar de forma gradual, de forma consciente, do que você simplesmente eleger o adoçante da vez e começar a se entupir de doce saudável, cheio de adoçante, entendeu? Porque era justamente isso que eu ia te perguntar. Como substituir o açúcar, que está geralmente associado a todas essas questões de transtornos, etc., por outras coisas, então, que não sejam comida. Sim, também, né? Isso eu acho que é uma das ferramentas principais da gente, né? É um conjunto, na verdade, de ferramentas, mas essa é uma das ferramentas, de você buscar prazer em outras coisas. Porque o açúcar está muito relacionado ao prazer, né? Isso. 90% das mulheres que eu atendo nos meus processos individuais que têm problema com açúcar, quando você pergunta, né, sobre o açúcar, você vai entendendo um pouco mais, muitas vezes são mulheres que não têm outras fontes de prazer na vida, sabe? São mulheres que às vezes estão meio estagnadas, acham que já estão numa certa idade que não tem mais a vontade de começar nada novo. Então, elas... É o apetite pela vida que está faltando. Exatamente. Muitas vezes elas falam, mas você vai tirar meu docinho? É a única coisa gostosa que tem no meu dia, sabe? Então, a gente tem que buscar outras coisas gostosas que façam bem para a saúde, né? Mas, voltando a essa história do adoçante... O adoçante, ele engana o nosso paladar, mas ele não engana o cérebro. Então, o que acontece, né? Todo o nosso processo digestivo, enfim, ele começa na nossa boca. Então, você coloca na boca. Você já vai enviar sinais para o seu cérebro de que vai chegar açúcar. Só que o que acontece? Esse açúcar não chega. E o que o seu cérebro faz? Ele quer mais. Inclusive, tem vários estudos que mostram que quem consome muito adoçante, inclusive bebidas, né, refrigerantes, diet, enfim... tem uma chance muito maior de, quando consomem açúcar,
de consumir compulsivamente. Olha. Então, você toma adoçante. O dia que você vai lá e fala, hoje eu vou comer esse bolo de chocolate, você come o bolo inteiro. Sabe assim? Sim. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E até de comer mais do que você comeria se fosse um doce. Uma pessoa que não tem nenhum transtorno, que não tem compulsão, ela come um doce. Mas se ela tá no adoçante, se ela tá num doce que é, enganado, ela fala, vou comer fake, ela come porque não sacia. Exato. Não sacia a vontade do doce, não né? Sacia, como você tava dizendo. E aí tira uma certa culpa. Isso. Aí ela pega e fala, tudo bem, mas esse pode, né? Então, eu tenho, assim, eu acho muito delicado essa história. Adoçante tem ótimas opções hoje em dia. É legal, para quem é diabético, é uma super opção. Inclusive, recentemente, a OMS lançou umas novas diretrizes falando de adoçantes, né? Porque as pessoas começaram a usar para perda de peso, quando, na verdade, os adoçantes eles foram feitos inicialmente para diabéticos. Sim. E aí eles lançaram, ano passado, diretrizes falando de que eles não são indicados para perda de peso. Olha. Eles são para diabéticos, né? E que não tem um ganho significativo. Por quê? Porque começa a afetar todas essas outras coisas, né? A pessoa com adoçante, de repente, ela consome uma quantidade muito maior. Então, tem uma série de estudos que falam sobre isso. Mas eu fico muito, assim, de olho nessa questão da pílula mágica, porque o ser humano tem essa tendência, né? Então, tá bom, então o que pode? Não pode açúcar? Tá bom. Então, a pessoa ela não tá preocupada em se reeducar, em mudar o paladar. Eu tenho, de tempos em tempos, eu sempre lanço no meu Instagram o desafio do café sem açúcar, porque a história do cafezinho, né? Tem gente que toma um cafezinho ali depois do almoço, não é nem pelo gosto do café. A pessoa vai lá e coloca 2 colheres de açúcar, porque ela quer o doce. Aí ela se engana, ela fala, mas eu não pedi sobremesa, eu só tomei um cafezinho. E se você for somando, né, 2 colherinhas de café, de repente, depois de um mês, você consumiu 500 gramas de açúcar de cafezinho. E né? isso de que o paladar ele é treinável é muito real. As pessoas não acreditam no poder que elas têm. Então, eu acho assim, as pessoas não acreditam nelas próprias, de que sim, a mudança é possível. Sim. E o paladar é totalmente treinável. Totalmente. Então, não tem aquela história de que treinar tomar o cafezinho sem açúcar, você começar pelo chocolate meio amargo, também, 70%. Também, e as pessoas têm pavor, né? A mesma pessoa que tem pavor de cafezinho sem açúcar tem pavor do chocolate amargo. Eu não sou referência, né, pra falar disso, porque eu realmente, meu paladar é treinado. Muitas vezes é preconceito, sabe? É um apego, é aquela coisa. A pessoa escutou desde que ela era criança de que aquilo é bom, o açúcar é bom, né? A gente tem essa coisa. Se você for ver, o nosso primeiro alimento, né, o leite materno, ele tem um sabor adocicado. Sim. Aí depois a gente tem essa coisa o açúcar ele é usado para comemoração, para você de repente, nossa, tive um dia muito difícil, então você compensa um dia difícil, um chefe chato, um casamento que não tá legal com um doce, então você fala, é a minha única felicidade do dia, hoje foi péssimo no escritório, eu vou chegar em casa e vou comer um doce, né? Sim, então, é uma autoindulgência. Total, né? Então... Que poderia ser um banho morno, que poderia ser uma massagem, que poderia ser tanta coisa, é. né? Que faz bem, poderia ser um chá delicioso, uma boa musiquinha leitura. Calma, exatamente. Mas nós fomos condicionados a vida inteira a achar que açúcar traz felicidade. Né? E na verdade é o contrário. Traz mais carência. Exatamente. E aí as pessoas têm essa dificuldade. Então, para mim, o ideal, né, de assim, ferramentas para a gente usar é exatamente isso, é treinar o paladar, é você começar a educar o seu paladar para para não querer só sabor doce. Então, tomar coisas azedas. Teve estudos também que mostraram que comer meio maracujá, aquele maracujá azedo, logo pela manhã, ajudava. Então, assim, as nossas papilas gustativas, elas são treinadas. Sim. E aí, tem uma outra questão também, quando a gente fala que, inclusive, é um dos malefícios do açúcar, é altamente inflamatório, né? A gente foi emendando as conversas e a gente não terminou os malefícios. Adolescentes com espinha. Corta o açúcar, você vai ver o que fica. Então, a pele. Exato. E aí, assim, acho que o principal, se a gente for pensar, né, para resumir o malefício do açúcar principal, é a inflamação. E a inflamação crônica, que a gente já sabe hoje que está relacionada com a maioria das doenças crônicas que mais matam. Isso, inflamação de baixo grau. A gente já falou aqui, né, da relação com câncer, do Alzheimer. São doenças que matam e que
estão relacionadas com um corpo inflamado, né? E o açúcar causa isso, né? E aí, a gente fala também de saúde intestinal. Sim, porque se você também inflama você inflama seu intestino, você destrói a sua microbiota, porque você começa a alimentar bactérias que gostam de açúcar. Sim. E a gente tem trilhões delas, né, no nosso corpo. E aí, elas começam a te comandar. O teu intestino elas querem açúcar. Você tá dando açúcar, elas vão proliferando, e daqui a pouco você tá completamente desbalanceado, e você tem uma grande quantidade de bactérias que gostam de açúcar e que vão pedir de açúcar. E aí vai te dar aquela compulsão no final de tarde e você não sabe por quê. Que as pessoas falam, gente, é mais forte que eu, é um desespero. Então, e você sabe que eu ouvi outro dia falando que quem toma café de manhã tem mais essa compulsão por açúcar às 4 da tarde. É verdade? Ser. Cada hora sai um estudo diferente, uma cada hora forma diferente. Uma moda. Né? Então, eu acho que tem muitas... Por exemplo, tem isso é comprovado que se você tem que priorizar alimentos salgados no café da manhã. Tá. Porque se você já ativar ali os seus receptores de doce logo cedo, a chance também é maior de você ter um episódio de compulsão no fim do dia. Faz sentido. O café com açúcar no final do dia, eu não vi, eu pelo menos não sou Mas o café estudiosa. de manhã é com açúcar, talvez. Eu não sei. Porque se for com açúcar, aí faz todo sentido. Aí faz porque todo aí sentido. é uma coisa que você vai ali logo cedo. Mas tem a ver com a dopamina também, talvez. Sim. Porque a cafeína também, né, ela estimula a dopamina. Então, de repente, como tem essa coisa dos picos de dopamina que você fica buscando mais, pode ser que influencie depois no... Sim. Pode ser que eles fizeram essa relação. Mas... Na sua opinião, tem algum alimento que não pode comer? Que é proibido? Olha... proibido, assim, nunca comer, eu diria que não. Eu acho que, assim, a gente tem que ter consciência, né? E tem coisas, toda restrição gera compulsão. Gera obsessão. Então, se você ficar ali muito, né, não como batata... Às vezes é natural, pô. Tem coisas que eu não como mais, né? Que eu realmente, pra mim, não fazem a menor vontade. Falta. Não tenho a menor vontade, mas também foi uma educação, foi um treino, foi uma consciência. E hoje aquilo pra mim realmente não faz mais sentido. Mas se você, por exemplo, é desesperado por batata frita, e você nunca come batata frita, e as pessoas pedem batata frita na mesa quando você vai na lanchonete, você fica salivando por aquela batata frita. Você concorda que é muito melhor você conscientemente comer 3, 4 batatas fritas do que você ficar se privando até o dia que você vai sentar sozinho numa mesa de lanchonete de comer batata frita. Vai pedir 2 porções de batata frita. Então eu acho que isso com açúcar é a mesma coisa. As pessoas muitas vezes escutam eu falando do açúcar e falam, já falaram no meu Instagram, né, com alguns momentos ali que eu trouxe estudos falando de algum efeito do açúcar, e a pessoa fala, isso é um absurdo, porque é terrorismo nutricional falar assim do açúcar. Não é. Um pouco não tem problema. Mas aí que tá o problema, porque o que é um pouco? As pessoas estão tão sem noção do quanto elas estão consumindo, e aí entra o açúcar escondido, que a gente falou agora há pouco, né? De você não... Isso, a gente tem que explorar mais. A gente não tem hábito de ler os rótulos, né? Tá tudo explicadinho ali. Você vê a lista de ingredientes, às vezes tem bolachas salgadas, né? Bolacha de água e sal tem mais açúcar do que sal. Aquele polvilho, gente, que todo mundo ama, aquele polvilho é cheio de açúcar. Então, assim... São coisas que a gente fica, às vezes, surpreso, mas porque não tem nada de doce. Às vezes é super apimentado, super salgado, mas tem açúcar na fórmula, né? E fora os 60 e tantos nomes de açúcar. Até porque, né, Ká, é um alimento extremamente barato. Sim. Então, assim, faltou qualquer ingrediente, mete o açúcar lá que... E ele tem uma série de funções na indústria, né, alimentícia. Eles de conservante, né? Ele é conservante, então tem determinadas texturas que não se consegue sem açúcar. Enfim, tem uma série de coisas e tem uma ciência trabalhando por trás para viciar as pessoas, né? Você viu, não sei se você viu agora recentemente que saíram uns estudos escondidos, aí uma pesquisa que fizeram com os produtos da Nestlé. Que, ela até falou mais baixo. Pode? Pode, eu falei, será que eu podia falar? Percebi. Que eles, que o mesmo produto, acho que eles pegaram aquele Mucilon, nos países do hemisfério norte não contém açúcar. Nos países do hemisfério sul contém açúcar. E eu não consegui saber, eu não tive tempo ainda de pesquisar mais a fundo para entender se esse açúcar estava no rótulo e tudo bem, as pessoas não leem rótulo ou se estava mesmo escondido. Ou se era realmente escondido. E aí era todo lá um estudo falando que eles provavelmente fazem isso porque são mercados emergentes financeiramente que vão comprar cada vez mais,
que eles estão trabalhando para viciar. Sim. E também, assim, se adapta, não só pelo vício, mas se adapta ao paladar da população, né? Se adapta melhor ao paladar. É igual o McDonald's, que tem um combo diferenciado em cada lugar enfim, pela... Como que eu falo essa palavra? Pela questão social e cultural. Da culinária local. Como eu falo essa palavra cultural, gente? Cultural de cada região. Então, acho que tem muito disso também. Mas é uma loucura, né? A gente aqui, minha filha, no terceiro mundo, a gente se ferra. E a gente, na verdade, a gente não sabe de metade da história, né? A gente tem vários dados aí que mostram a história lá nos Estados Unidos. Parece que na época da Michelle Obama, ela criou um programa que era da alimentação. No livro dela, maravilhoso esse programa, mas ela foi excomungada. Ela foi excomungada e o programa virou Move Up, sei lá, era uma coisa que de repente virou um programa de sedentarismo, falando que o americano era sedentário, quando na verdade ela começou a história querendo mudar as merendas escolares. Exatamente, porque a indústria alimentícia não deixou. Devem ter virado pro marido dela e falado, controla minha filha, sua mulher. Controla sua mulher, que ela tá louca. O que ela tá querendo se meter com a gente? Né? Então, no final, é uma máfia, né? A indústria alimentícia com a indústria farmacêutica, um adoece, o outro conserta. E a gente fica à mercê de tudo isso, né? À mercê dos vícios, né? Porque se não tá viciado no açúcar, tá viciado nas bolinhas lá, que também são tantas. E tudo mais. Então, acho que assim, essa questão do açúcar, né? Só retomando aí o que você tinha me perguntado, de educar o paladar, nutrir o corpo. Um corpo bem nutrido, ele não procura calorias vazias. Às vezes a pessoa também com essa história da restrição, com essa história de fazer dieta, de querer emagrecer, de não estar ali consciente, comendo alimentos que fazem bem para o corpo dela, não come o suficiente. Aquela coisa do, eu almocei só uma saladinha, não comeu proteína suficiente, não nutriu carboidrato, o corpo. Gente. As pessoas têm medo de carboidrato. Por que não come carboidrato? Precisa comer carboidrato. Exatamente. Porque aí você vai ficar mais nervosa, você vai buscar outras fontes de açúcar, que não são fontes adequadas. Exatamente. Né? E aí fica nessa, né? Desnutrida. Exatamente. Então, assim, tem uma série de coisas que eu acho, na minha opinião, eu acho muito mais eficaz e sustentável você começar uma transição para diminuir o consumo de açúcar gradual, se educando, mudando seu paladar, se nutrindo melhor, né? Comendo com consciência, não se privando, não fazendo essas promessas malucas que não se sustentam. Até a Páscoa, do Réveillon até a Páscoa eu não vou comer chocolate. A pessoa fica só planejando na Páscoa que ovo de Páscoa ela vai devorar primeiro, assim, né? Que aí o negócio não volta para estacar zero, volta para o menos 30, né? Então, eu acho que eu sou a favor de fazer tudo de forma mais consciente e gradual. Como a gente se conhece bem, eu sabia que você ia me dar essa resposta e eu concordo plenamente com você, porque restrição causa compulsão e não se sustenta. Então, muita gente me pergunta, né, por conta desse conhecimento ayurvédico e tal, Ana, como é que você faz bolo na sua casa? Eu faço com açúcar. Sim. Porque, gente, não tem jeito. Faço menos quantidade. Diminui a quantidade da receita. Diminua a quantidade do açúcar. O açúcar de coco é legal, porque ele tem um índice glicêmico menor do que os outros. Não compro açúcar refinado. Ou é o demerara, ou é o cristal, ou é o açúcar de coco. Mas, por exemplo, a receita vai uma xícara, eu coloco meia. Sim. E fica delicioso igual, Não né? fica tão fofinho, mas tá tudo bem. Não, mas fica bom fica igual. Ótimo. Eu sou a rainha de mudar a receita. A minha filha, a Bruna, ela já vira e fala assim, mãe, esse bolo é normal ou você já ficou inventando? Os meus filhos falam a mesma coisa. Esse bolo é normal ou é daqueles seus? É coisa... Mãe, porque minha mãe adora mudar a receita, né? Porque, na verdade, gente, às vezes é um bolinho em forma de bolo inglês, minúsculo, vai 3 xícaras de açúcar. Eu falo, gente, que horror, né? Então, eu acho que é muito mais por aí, né? E não é essa coisa de, então eu nunca mais vou poder comer um doce. Eu como. Pode. E você nunca come um doce? Como? Quando eu tenho vontade, eu como. Assim, é raro? Sim. Porque quanto menos açúcar você come, menos vontade você tem de comer, enfim. Mas se, de repente, eu adoro um tiramisu, por exemplo. Você acha que se eu tiver num restaurante que tem um tiramisu que eu adoro, ou na Itália, ou não vai comer? Eu não vou comer? Vou, mas aí eu vou comer assim. Ai, que delícia, comi, nossa, matei minha vontade, pronto, virei a página, não vou ficar também... As pessoas têm muito essa coisa da culpa, de aí comi demais, aí eu vou fazer uma super restrição, vou fazer jejum pelo resto do dia, né? Isso é muito complicado. Não é por aí, né? Não, eu também, eu amo chocolate, eu tenho essa sorte, não é sorte, porque eu treinei meu paladar, então pra mim chocolate é 70%. Amo, eu e meu sogro, a gente divide esse bom gosto. Então eu como só 70%, né? E sobremesa não é um hábito meu,
Não vou dizer que não seja um hábito da minha casa, porque meu marido é uma formiga. Mas não é um hábito meu. Então, assim, eu tenho a exposição ao açúcar, ao doce, é muito frequente. Sim, muito frequente. Sim. Mas todos eu sei, temos, né, na verdade. Mas eu sei o que eu coloco no meu prato. Sim. Né? E o que eu vou colocar na minha boca. Sim, Ninguém tá me enfiando açúcar goela abaixo. Isso é treino, né? Eu tenho amigas que falam, eu queria tanto ser como você, e falar não, obrigado. Eu queria tanto ser do time do não, obrigado. Mas na verdade é um treino mesmo. Eu olho e eu falo, putz, vale a pena, né? Eu vou inflamar meu corpo. Exato. Eu vou, né? Pensando sempre na saúde. Eu não olho para um pedaço de bolo e falo, não posso, eu vou engordar. Exato. Né? Falar assim, será que isso vale a pena? Isso foi muito legal, assim, na minha primeira gravidez, que mudou, assim, um pouco também a minha visão, porque eu pensava isso. Eu falava, gente, eu via minhas amigas que estavam grávidas ao mesmo tempo se esbaldando lá num sundae. E eu olhava e eu falava assim, gente, não é isso que eu quero dar para um serzinho indefeso que eu tô construindo alimentando, aqui dentro. Eu quero dar coisas boas, eu quero que ele seja o mais saudável possível. Bons nutrientes. Né? Então, é meio que virar essa chave mesmo. Não, né? mas isso que você tá falando, né? As amigas queriam ser como eu e tal. Mas existe uma pressão muito contrária. Também. Né? Muito contrária, assim. Eu falo muito disso. Não deixe que a frustração das outras pessoas te influencie. Sim. Porque o que mais tem é essa energia de, mas... Nossa, como você é chata. Gente, cada um com seu cada qual. Se eu tô conseguindo, poxa, a amiga pode ficar feliz. Sim. Né? E tentar fazer o dela. E tudo bem, e quem tá do lado, tipo, você não tem que se importar se eu tô me esbaldando num brigadeiro ou não. Exato. Tá tudo bem, pra mim eu tô ótima, eu tô feliz, né? Exato. E tem mesmo essa pressão. Então tem essa pressão e é uma coisa que, assim... é desnecessária. E muita gente que tá começando com esse processo, começando nessa nova pegada de estilo de vida, fica suscetível. E aí desiste pela pressão. Então a gente precisa estar muito empoderada do que a gente quer. E ver sentido, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Quando você... Por isso que a informação é tão importante. Conhecimento sobre... Você não precisa virar um nutricionista, você não precisa virar um expert em alimentação, mas quanto mais conhecimento, se você gosta do assunto, quanto mais conhecimento você... né, ler, se interessar, aprender, mais você vai se tornar dono responsável pela sua saúde. Né? A gente tem essa mania muito de terceirizar e aí também escuta qualquer coisa. Se você vê sentido naquilo, você fala, não, eu estou mudando meu estilo de vida, eu não vou comer qualquer doce porque eu quero ser mais saudável, porque eu quero ter uma longevidade com mais energia, com saúde mental, com tudo mais. Você sabe por que você está fazendo aquilo. E a partir do momento que você sabe, você tem um objetivo, fica mais fácil... né, não escutar o que o pessoal tá falando em volta. Sim, não, sem dúvida. E aí, falando nisso, né, dessa suscetibilidade, dessa comparação, que é uma das coisas que leva aos transtornos alimentares, quais seriam os primeiros sinais para a gente poder ajudar o pessoal que está assistindo a gente de um transtorno alimentar? Como poderíamos evitá-lo? Ou detectá-lo, assim, uma mãe que tem uma filha adolescente, por exemplo. Eu acho que qualquer excesso de preocupação com alimentação, eu já ficaria de olho. Assim, né? Eu fico muito de olho na minha filha. Tem mães de amiguinhas que já vieram conversar comigo e falar que tá achando que a filha tá muito... Porque elas começam também, né? Depois que o corpo muda, dão uma engordadinha. E aí elas começam a entrar já nesse ciclo vicioso de mulheres de, preciso emagrecer, projeto não sei o que lá, elas têm as viagens lá de estudo do meio, vai ter piscina, aí elas ficam todas no projeto, sei lá onde. Estudo do meio, projeto X, o projeto pro lugar que elas vão, tal. Mas eu acho que assim, né, em primeiro lugar, né, principalmente filhas adolescentes, né, que eles meio que se fecham no mundo deles, é a gente manter esse canal de comunicação, né, essa maternidade consciente de você estar perto, estar próximo, tentar conversar, tentar entender. E ficar muito atento aos pequenos sinais, assim. Se começar a não querer, sabe, só quero uma saladinha, se começar a restringir demais, se você começar a sentir que tá um olhar um pouco exagerado para a questão alimentação, já fica de olho. E eu acho que um dos principais passos, assim, quando você perceber que realmente tem alguma coisa errada, é procurar ajuda profissional. Sim. É buscar um psicólogo. Tem muitos psicólogos especializados nisso, né, porque realmente é um assunto que tá aí cada vez mais aparecendo. E às vezes a mãe pode também ficar atenta não só ali no trato com a comida, mas na estética, o relacionamento com o espelho, com as fotos, filtro, esse tipo de indício também. Tem meninas, eu já escutei casos de meninas que
elas nem saíam, elas não iam em festinhas, nada. Elas ficavam na casa de uma, se maquiando, tirando selfies com filtro e postando. Era a diversão delas de sábado à noite, meninas de 13, 14 anos. E não iam pra festa. A Então, balada era essa. A balada era se relacionar virtualmente com os seguidores, né? Sei lá. Então, a gente vive hoje, né? A vida de mães de adolescente hoje não está fácil, né? De maneira nenhuma, né? Acho que nunca foi, mas hoje a gente vive um período, assim, bem desafiador, eu acho. E, Ká, existem diferenças significativas no consumo de açúcar natural? Aquele presente nas frutas, por exemplo, e o açúcar refinado? Assim, primeiro que a fruta, da maneira que ela vem ao mundo, né? Como Deus criou, do pé, da natureza. A natureza é muito sábia, muito inteligente. Ela vem cheia de fibras, né? O açúcar da fruta, porque tem muito essa confusão com a questão da frutose, né? A frutose, ela aparece aí em vários momentos como a vilã, e realmente ela né? A frutose em si, a frutose livre, pura, sem fibras junto, sem nada, essa frutose industrial, né? Que a gente vê muito... nos Estados Unidos tem muito aquelas coisas com corn syrup, aquela frutose totalmente livre. Ela realmente tem uma forma de metabolização no corpo que é realmente estudado, que ela é a principal vilã todos esses malefícios que a gente falou. Corn syrup, gente, é o xarope do milho, né? Que é frutose pura. Nossa international. Desculpa. Convidada. Mas assim, quem já viu alimentos nos Estados Unidos é que hoje em dia eles estão tirando muito, né? Isso, assim. Mas era aquela coisa, tipo, era super comum. Até tinha o corn syrup de você adoçar, assim, sabe? Tipo mel. Sim. É completamente outra coisa, né? As pessoas... Tem muita gente também que entrou nessa obsessão, como você falou, do carbo, né? De carbofobia. E também nossa, frutose. Então não posso comer fruta. Dieta cetogênica. Aí a pessoa não come fruta. Aí tem, né, milhares de vitaminas, nutrientes, minerais. É que comer uma fruta é diferente de tomar um suco de laranja, também, que vai meia dúzia de laranja. Aí que isso é outra coisa também, que tem briga até em casa, porque quando eu falo isso, que suco de laranja não é saudável. Tá. Não é saudável? Claro, tem vitamina C, se for extraído na hora, né? Não tô falando não quero comparar com uma Coca-Cola e falar a mesma coisa. Porém, o efeito daquela frutose de um suco de laranja e a frutose livre de uma Coca-Cola é o mesmo no seu corpo, me desculpa. Porque o que acontece? A laranja, como você falou, para fazer um copo de suco de laranja, você precisa de quantas laranjas? Pelo menos 4. Pelo menos 4. Você não comeria 4 laranjas aqui. Vamos comer uma laranja. Você come 4 laranjas? Você já não come. A minha filha come, mas eu não. Mas tudo bem. Mas a maioria das pessoas não come, não é normal. Você come uma laranja, no máximo. E quando você destrói a fibra de uma fruta, só sobra frutose. Aí vai ser prejudicial. Então, assim, até os pediatras mais conservadores, que não estão... Né, não tem essa pegada mais integrativa, muito relacionada à nutrição, hoje é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria que até os 2 anos não se dê suco de fruta. Mas meu filho mais velho tem 12 anos. A primeira ingestão fora o leite materno foi o suquinho de laranja. Que a Bruna também, a minha filha mais velha, que tem 16 de laranja. Também. E a Catarina também. Catarina, 10 anos, também foi suco de laranja. Hoje em dia não tem mais. Foi você que me contou, inclusive, porque eu não sabia. Os pediatras, mesmo os que são super tradicionais, hoje é norma. Eu não sabia disso, eu fiquei chocada, você que me contou. E eu fiquei super feliz, porque assim, tem coisas que às vezes a medicina tradicional demora um pouco, né, para acompanhar. E isso já é uma diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, faz diferença, né? E bebidas açucaradas são o grande vilão, né? Até quando a gente está falando de industrializados, né? Ultraprocessados, industrializados, se a gente começar a ler rótulo, ou pelo menos diminuir o consumo, pela metade, a gente já consegue tirar do nosso dia a dia pelo menos uns 40%, 50% do açúcar que a gente consome. E agora, no Brasil, veio aquela emenda de que tem no rótulo não, na capa do produto, alto teor em açúcar. Então, isso daí já é uma super bastante, barreira, né? Mudaram as regras da Anvisa já uns 2 anos atrás, né? A indústria teve um tempo aí para se readequar, para mudar todos os rótulos e tudo mais. Acho que agora já é obrigatório, tanto que a gente está vendo muito mais, né? Muito. E fora isso, em relação ao açúcar, além de aparecer ali alto teor de açúcar, na tabela nutricional, antigamente, às vezes não vinha nem açúcares. Vinha só carboidratos. Então, você que se lutasse para tentar entender ali o que é açúcar, o que é carboidrato,
Agora não, é obrigado inclusive a vir açúcar adicionado. Porque às vezes tem alimentos que têm açúcar, mas açúcar natural, do processo de fermentação, açúcar, né, natural ali do próprio ingrediente. Sim, tipo algo que tenha maçã, por exemplo. Um leite de aveia, por exemplo, ele tem açúcar que decorre do próprio processo de fermentação, lá de processo de transformação da aveia em leite. Sim. Porém, agora é obrigatório vir o açúcar adicionado, que é maravilhoso. Isso é muito bom. Mas a gente tem um baita processo aí de conscientização das pessoas, delas começarem a ler rótulos, né? Não, gente, eu no mercado, depois que eu fiz essa minha amizade com a Camila, entendeu? Eu no mercado, eu fiquei impulsiva, ninguém me aguenta. Então eu vou no mercado, eu passo um tempão. E a gente tem que levar uma lupa, né? Depois dos 40, porque é uma loucura. Eu vi você, inclusive, num vídeo. Porque assim, gente, tem rótulos que não é possível. Não é possível. Os caras fazem de propósito. Até minha filha, às vezes, não consegue ler. Eu falo, Bruna, lê pra mim. Eu tenho uma técnica. Eu pego o celular. Eu fotografo e aí eu fotografo e amplio. Porque não só a letra é pequena, como o contraste é muito ruim. É proposital, né? Então, realmente, se a gente tirar grande parte dos industrializados que a gente consome, a gente diminui muito o consumo de açúcar no dia a dia. Agora, eu fiquei bem impressionada. Semana passada, eu fui num supermercado que eu nunca tinha ido aqui em São Paulo. E eu fui nessa seção, assim, mais saudável. Gente, tinha tanta coisa bacana. Que bom. Tanta coisa bacana. Que bom. Que eu não conhecia. Eu me senti nos Estados Unidos. Que bom. Esse mercado tá crescendo muito. Tá crescendo. Tem muita coisa boa. Ainda tem muita coisa também que a gente tem que prestar atenção. Sim. Porque, assim, nem todo selo, nem toda a certificação, né? Se é orgânico, não necessariamente significa que é saudável. Se tem uns termos ali de mais fibras, menos sódio e tal, mas que você tem que olhar, porque assim, é mais em relação a quê? Né? É menos em relação a quê? Então, tem muito selo enganoso na frente do rótulo, mas a parte de trás do rótulo não mente. Sim, né? sim. Tem uns produtos que eu compro só fora do Brasil, aqui não tem. Chama Organic India, a marca. E é uma marca bacana, só que não é orgânico, entendeu? Mas chama Organic India. São produtos bons, de qualidade, mas não necessariamente orgânicos. Sim. E aí, isso tudo, quem não tá habituado olha e fala, é orgânico. Entendeu? Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo e se familiarizar com esses nomes do açúcar, né? Porque tem maltodestrina, açúcar invertido, xarope de sei lá o quê. Se você der um Google aí na internet, você acha uma listinha fácil, assim, pelo menos decora ali os principais, porque às vezes numa lista de ingredientes você tem, além do açúcar, uns 2, 3 tipos de açúcar escondido, né? Que são esses nomes que para a indústria muitas vezes não são considerados açúcar, eles são espessantes, ou eles são... Só que para o nosso corpo, para o nosso metabolismo, eles agem exatamente como açúcar. Então é muito complicado. Bom, eu vou ter que fazer essa pergunta, porque assim, o povo quer saber. Se fosse para escolher, tudo bem, vai. Ok, melhor consumir um pouco com açúcar. Mas tem gente que realmente quer uma opção de adoçante. Qual você recomendaria? Olha, hoje em dia, o que eu acho as melhores opções. A estévia, que já é há algum tempo, mas também tem que ficar muito de olho na qualidade dessa estévia, né? Porque também... Estévia, quem não sabe, é uma planta natural, gente. Sim, é uma planta natural, mas tem um processo de industrialização, porque é extraído, né? Esse pó, esse líquido, né? Tem estévia em líquido também. Tem marcas que já não tem um retrogosto, que eles pegam, porque a estévia, ela tem partículas ali que são mais amargas e as que adoçam, né? E as estévias mais antigas deixavam muito retrogosto. Sim, muito forte. Hoje já melhorou muito e a gente já encontra marcas que deixam pouco retrogosto. E tem ultimamente aí que muita gente está usando Moon Sugar, que é um adoçante que tem um sabor também bem parecido com o do açúcar, adoça mais ou menos na mesma proporção. Caríssimo. Porém, então, além de caro, caríssimo. Tem outra coisa, né, gente? Isso eles falam até de adoçantes artificiais, esses mais antigos, como aspartame, sucralose. Todos os adoçantes, eles são muito recentes na dieta humana. Então, ninguém sabe onde isso vai dar. A gente não sabe exatamente, sabe? Por exemplo, o Moon Sugar, não tem estudo ainda falando sobre ele. Não tem amostragem, tem. Né? Mas, né, tem que sim, tem que não, né? Até aí tem estudos falando que aspartame e sucralose não fazem mal. Então, assim, a gente depende tem que do patrocínio, olho, né? Da pesquisa. Aí vai... e eu acho que, assim, acima de tudo, tem uma questão que é individual, que a gente tem que saber
se observar. A gente tem, né? Eu falo que a alimentação também é autoconhecimento. Porque, por exemplo, né, os polióis, que há um tempo atrás estavam super na moda. Xilitol, eritritol, né? Não posso ver. Né? Então, mas teve uma época que era assim, descobriram o xilitol, descobriram a América, né? Eu envenenei minha família já. Então, já te contei essa história? Não. Eu fiz um bolo. Com xilitol. Com xilitol, na mesma proporção do açúcar. E eles comeram e acharam todos ótimo. Comemos. Mas ficou muito doce, não? Não, todos passamos mal. Mas muito mal. Assim, acabaram de comer. A gente tava sentada à mesa. Acabaram de comer, meu filho. Tô enjoado. O meu marido, tô com dor de barriga. E eu falei, gente, o que pode ser? O que pode ser? O que pode ser? Xilitol. Acontece eu não muito. sabia. Acontece não muito. sabia. E aí passou a moda, né? Então era uma coisa que há um tempo atrás, né? Se me perguntar 5 anos atrás, nossa, xilitol só tinha benefícios. Olha que maravilha, né? Foi nessa época que eu envenenei a família. É adoçante natural, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então às vezes isso é uma pergunta clássica, assim. Tô na mesa do cafezinho ali com alguma amiga. E agora qual eu pego? E aí, hein? Porque elas ficam com vergonha na minha frente de já pegar. Daí, tá, mas o que é pior? Daí às vezes eu falo, você precisa mesmo adoçar o café? Você não consegue? Eu juro por Deus que se ficar 15 dias... Tem gente que até antes para de sofrer e você nunca mais consegue colocar um cafezinho adoçado na boca. Eu não tomo mais café, né? Porque eu fico o diabo da Tasmânia. Mas quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu tomava com adoçante, aí parei. E nunca mais tomei café com açúcar, nem adoçante. E assim, outra eu coisa, amo quem café. Gosta do sabor do café, não consegue tomar adoçado. A mesma coisa com chá, né, gente? É assassinar o chá, é colocar adoçante então, ou assim, açúcar. se a pessoa faz muita questão, coloca um pouquinho ali de açúcar, mas vai tirando. Eu tô falando nem tanto pelo café, eu tô falando pelos doces mesmo, porque tem aí uma onda desses doces saudáveis e tal, que não vai açúcar. E aí eu fico assim... Eu vou te falar. Já experimentei de quase tudo. Eu também. E assim, eu não vou te falar que eu não como, não gosto, odeio, sabe? Vira e mexe eu provo algum, me mandam às vezes de presente. Sim. Tem uns que são muito gostosos. Eu prefiro, como meu paladar é muito treinado pra não gostar de doce muito doce, tem uns que são, sabe, pouco doce, na medida... que eu gosto. Então, de vez em quando, eu tô no shopping ali, vou tomar um cafezinho e tal, eu como tranquilamente, mas não é... Acho que, assim, é tudo uma questão de ponto de vista. Se eu for num restaurante que tem um tiramisu que eu gosto, eu vou comer. Então, não é aquela coisa, a Camila não encosta em açúcar. Não é. Não é também, a Camila falou que adoçante não é bom, então ela... Nossa, ela tá comendo... Não é assim também, sabe? Se de vez em quando... Equilíbrio. Equilíbrio. Se eu quero ir lá e comer um docinho também desses mais saudáveis, experimentar, também não tem problema, porque eu vou comer vai ser pontual, eu vou comer com consciência, eu vou achar uma delícia... Pronto, acabou, né? E não tô com aquela coisa na cabeça de, nossa, esse doce é muito bom, vou levar 3 para casa. Esse não engorda, né? Tem muito isso, assim, então... Bom, agora sim, a gente tá no papo polêmico do açúcar, mas eu vou entrar num mais polêmico ainda. Consumo de bebida alcoólica. E aí? O que é pior? O álcool ou o açúcar? Olha, você sabe que se você consumir uma caipirinha, por exemplo, o açúcar vai ser metabolizado antes pelo teu corpo, porque ele vai considerar o açúcar mais tóxico do que o álcool. E aí, consequentemente, o álcool vai ficar circulando por mais tempo no teu corpo, o que também não é legal, né? Mas, assim, os estudos mostram cada vez mais que antigamente, até pouco tempo atrás, falavam que uma taça de vinho por conta do resveratrol, que é o maior absurdo, né? Imagina, uma taça de vinho deve ter uma quantidade mínima de resveratrol. E, enfim, falavam essas coisas. E, então, X drinks pelo por semana. Pelo coração também, né? X drinks por semana. Hoje, cada vez mais, os estudos mostram que a dose segura é a dose zero. Dose zero. Então, é não beber. Mas, assim, eu acho que também a gente tem que levar em consideração, assim, pelo mesmo motivo que a gente falou aqui também, sabe? Não precisa ter... Você assistiu Blue Zones, né? O documentário das Blue Zones. Amei, eu já tinha lido o livro, tudo. Então, a gente percebe ali que também tem uma sabedoria no viver, né? Essa coisa da consciência, como você falou no começo, da consciência alimentar influencia outros processos de consciência na vida, influencia, né? As tuas amizades, a tua vida social. Então, tudo bem você com certeza tomar um vinho com as tuas amigas e dar risada uma vez uma vez por mês, vai te fazer muito melhor, inclusive para tua saúde mental, do que você ficar obcecada, não vou beber porque eu estou, né? Não posso...
Mas o álcool não tem benefício algum para o nosso corpo. E também eu acho que, assim, muitas pessoas se encobrem atrás de um copo de bebida, né? Então, pra dar um estimulante, pra ter papo, ai, nossa, eu não posso ir naquele lugar sem beber nada. Sim. Então, acho que o álcool tem mais pressão social do que o açúcar até, né? Então, aquela coisa de tá num jantar, todo mundo bebendo, você não vai beber, nossa, ai, só um drinkzinho, ai, como você é chata, né? Mas eu passei por uma experiência, assim, que eu nunca fui de beber muito, meu marido não bebe nada, assim, bebe pra me acompanhar. Eu adoro o programa do vinho, sabe? Então, tá com as amigas, ou tá com ele, é o programa. Do que o vinho em si, né? Isso, é o programa, então, adoro. Mas nunca fui de beber muito, e agora mudando pro interior, virou uma festa, né? Festa all the time. Sim. Então, sempre tem gente em casa, final de semana. Então, o meu pouco deixou de ser tão pouco. Sim. E aí, eu senti no meu corpo. Eu tava me sentindo intoxicada e mais inchada. Sim. E aí, quando eu vi, eu fiquei uns dias assim, sei lá, não vem ninguém esse final de semana, então não vou beber nada. Né? Porque não é sacrifício pra mim, não existe. Você se sentiu super bem. Me senti melhor. Aí, a hora que eu vi no calendário, eu falei, eu tenho bioimpedância. Então, se eu ficar daquele dia que eu tinha parado até o dia da bioimpedância, ia dar 30 dias. É amanhã. Então, amanhã faz 30... Meu marido fala, nossa, tá parecendo E assim, é isso, porque... E eu tive N oportunidades e falei, não, obrigada. E tá tudo bem. E no final, né, acho que a gente bebe muito por uma questão social ali, de muitas vezes, tá bom, vai todo mundo tomando, você acaba tomando também meio no piloto automático, Sim. né? E eu percebi agora, né, que eu fiquei grávida, os 9 meses, depois eu amamentei 1 ano, e eu fiquei sem beber 1 ano e 9 meses, direto, zero, agora, super recente. É tão bom. É tão bom, é uma liberdade e é tão louco, porque se você tá numa mesa que tá todo mundo bebendo, quando você bebe também, por mais que seja só um pouquinho, você também fica num estado alterado. Ainda mais a gente que não bebe muito. Exatamente. Quando você não bebe nada, você vai só observando assim, o tom das pessoas subindo, a conversa mudando, sabe assim? Você vai vendo o quanto aquilo vai influenciando e mudando a vibração assim, né, das pessoas. E quem bebe achando que vai ficar mais feliz, porque assim, o álcool está muito associado ao estado de espírito que você está. Então, se você não tá legal naquele dia, não é o dia de beber. Não, pelo amor de Deus. Porque o álcool te derruba. E né? o álcool também, eu acho que tem um grande mito também, que as pessoas usavam, né, e usam ainda, né, para falar, por exemplo, é final de um dia, igual açúcar, né, Sim. Final de um dia difícil. É a minha recompensa. Vou tomar um drink para relaxar. O álcool, gente, não relaxa, ele estimula, ele é um estimulante. Então, se você acha que você vai beber para dormir melhor, você vai dormir pior, pode ter certeza. Você pode até chapar, se você beber muito, você pode dar ali aquela desmaiada, só que a qualidade do teu sono vai ficar péssima. Com certeza. O teu batimento cardíaco vai demorar para descer, ou seja, a sua disposição, sua energia no dia seguinte, por mais que você tenha dormido 12 horas, vai estar péssima. Eu tenho esse anel aqui que monitora meu sono e ele é muito preciso, assim, é impressionante. Se eu tomo uma tacinha de vinho, aí, sei lá, uma noite assim que eu acordo, eu falo, nossa, essa noite eu arrasei, né? Minha nota do sono vai ser maravilhosa. Muitas vezes ele fala assim... o seu batimento, a minha nota do sono até tá boa, mas a minha disposição, assim, a minha prontidão pro dia, ruim. Sim. Aí, quando você vai lá ver, ele fala, seu batimento cardíaco demorou muito tempo para baixar essa noite, então você não descansou da maneira mais adequada. Será que você bebeu alguma bebida alcoólica, alguma bebida estimulante? Gente, que anel é esse? Meu Deus, a gente tem que fazer um podcast para falar do anel agora. E aí ele fala, será que você bebeu alguma coisa estimulante? Que pode ser café e tal, mas, por exemplo, eu fui no japonês é campeão, assim, porque aí você come o peixe cru, que já é uma proteína difícil de digerir, e ainda toma um saquê, pronto. Fui eu sábado, bem. Você pode dormir 12 horas que você vai acordar um lixo. Fui eu sábado, parece que eu fui atropelada. Eu não tomei saquê, mas eu fui jantar, levei minha filha, né, pra jantar com as amigas, acabei ficando com as mães, as filhas de um lado, as mães do outro. E a mesa demorou 1h30 pra chegar, em Itu, hein, gente? Tá pior que São Paulo. 1h30 pra chegar a nossa vez, ou seja... Eu que janto até às 7, eu tava comendo 10h30 da noite, eu tava comendo. Isso é um strike, Camila, no teu você metabolismo. não sabe domingo como eu tava. Eu tava péssima, parece que eu não bebi nada.
parece que eu fui atropelada. E tem outra coisa também, muitas vezes isso é o shoyu, né? O glutamato Mas eu ponho muito pouco, eu quase não uso. Às vezes na preparação dos pratos, dependendo do que você come. Muitos restaurantes japoneses, a receita do arroz japonês vai açúcar. Ah, vai. Então pensa, você tomou, ali você não bebeu, mas foi açúcar, glutamato, peixe cru. Imagina se o horário também, porque essa hora eu já tô dormindo, eu tava comendo. Então são pequenos detalhes, né? E a gente sabe que o sono também, a qualidade do sono é a base de uma saúde equilibrada. Isso que você falou de ser estimulante, mas na verdade ele é broxante, né? Também. Porque quem acha que vai beber, que vai arrasar, pelo contrário. Não. Ele é broxante. Quem bebe ele é estimulante no sentido de batimento cardíaco, do teu corpo não descansar. Porque pensa, é aquela história do detox, né? Noturno, de você ter uma higiene do sono, você jantar cedo, né? Você ter hábitos ali que proporcionem um sono realmente de qualidade. Porque se você dá um monte de estímulo pro teu corpo, um monte de serviço pro seu corpo fazer de madrugada, você acha que ele vai descansar? Não vai, não né? vai. Então, você bebe, se você come tarde, se você come muita proteína à noite ali também, que acaba que muitas vezes é mais difícil de digerir. Não, eu falo, mesmo quem não é vegetariano não deveria consumir proteína animal à noite. Pra mim, assim, é outra vida. Às vezes eu consumo, mas assim, eu tento não consumir proteína animal à noite, porque eu acordo, assim, até olheira. Eu me olho no espelho, eu sou outra pessoa quando eu não consumo proteína animal à noite. É, bem melhor que não mesmo. Aí coloca o colágeno ali no lugar que vai. Colágeno em alguma coisa. E isso de batimento cardíaco, olha que interessante. Quando a gente foi para Cusco, então a gente sabe que na altitude você não pode, tem que evitar várias coisas, inclusive bebida alcoólica. Sim. E na chegada, tudo bem, foi tudo certo, tal. Aí a gente foi para Machu Picchu. Na volta, eu esqueci. E aí eu fui pro bar ali do hotel, tomei uma cerveja. Menina, eu achei que eu fosse morrer. É mesmo? Uma taquicardia surreal, Camila. Surreal. Imagino, foi essa bendita já cerveja. Tá ali se adaptando, né? Trabalhando em dobro para se adaptar para uma situação estressante para ele, né? Exato, foi horrível, foi horrível. É a mesma coisa quando a gente fala de imunidade. Então, até eu lembro na época do Covid, assim, né? Que as pessoas vão lá e fazem exatamente o oposto. Eu ficava louca, assim, porque, sei lá, a pessoa ficava mal de Covid. Eu, quando peguei a primeira vez, né, que foi meio no começo, assim, a gente ficava assustado, né? Tipo, meu Deus, né? Sim. Eu não comi nada de açúcar, nada que me inflamasse, assim. Eu fiz uma dieta super anti-inflamatória, tal, porque o problema do Covid, lembra que era assim, depois de uns certos dias ali, era uma super inflamação que dava, né? Que tinha uns quadros de piora depois de X dias. Sim, depois de 7 dias. Você achava que você estava bem, aí depois do sétimo dia... uma super inflamação. Então, eu fiz assim, comi super natural, verduras, legumes. E o que as pessoas faziam? Ficavam mal, né? Porque tem que ficar isolado, tô aqui. Doce. Ficavam comendo doce, se matando de comer doce. Ah, eu fiz isso. Eu pedi um bolo de pistache. E aí eu não tinha paladar, porque eu perdi o paladar. E aí eu falei, também nem bom, vou ficar comendo açúcar aqui, não tá nem bom. Mas as pessoas têm muito isso, né? Da compensação. Da compensação, né? E o álcool é a mesma coisa. Na pandemia, as pessoas começaram a beber muito mais, né? Tinha vários índices lá de números e tudo mais, né? Gente, o alcoolismo, meu Deus, o alcoolismo nas mulheres, porque virou piada, virou engraçada, virou... Exatamente. E aí, quando você vê, né, você olha, né, a imunidade, seu corpo tá ali, brigando, de repente, para combater um vírus, ou até você, né, você tá bem, aí você vem um vírus que você pode pegar ou não, seu corpo pode conseguir, né, combater e você não pega uma gripe, por exemplo. Se você tomar bebida alcoólica, se você se entupir de açúcar, se você não dormir bem, o que vai acontecer? O teu sistema imunológico vai ter mais coisa ali para lidar, né? Mais sem dúvida, do que a recuperação da doença. E aí você acaba pegando, entendeu? Sem então, dúvida. A gente tem que ficar de olho nisso também. Bom, a gente falou muito dos malefícios, né? A gente falou tudo de ruim que tinha, mas quais são os benefícios, então, de você ter uma alimentação consciente, uma alimentação adequada para o seu sistema, corpo, mente? Todos, né? Todos. Eu acho que uma alimentação adequada é o que a gente falou, né? É combustível pro corpo, pra mente, pra alma, pra tudo, né? A gente... É uma forma de amor próprio também, né? De você se alimentar bem, é um ato de amor, completamente, né? E eu acho que as pessoas sempre me perguntaram, assim, aquelas pessoas mais céticas, mais chatas, né? De tipo assim, pra que você faz tudo isso? Você come tudo tão direitinho pra viver 2 anos a mais que eu. Sabe aquela história do todo mundo vai morrer igual, né?
E aí, na verdade, eu acho que cada vez... Essas crenças limitantes, Exato, né? E cada vez mais a gente está vendo que não é assim, né? Que a gente pode ter né? Hoje em dia, a ideia é que os bebês que estão nascendo agora vivam 150 anos, né? A gente tem tecnologia para isso, a gente tem medicina para isso. Olha o Gabi aí. Pois é. E acho que a gente também, né? Pensa, mulheres assim antigamente, mulheres de 50 anos eram senhoras, eram vovós. Hoje em dia as mulheres de 50 anos estão brilhando, né? Então eu acho que eu tenho 49, né, gente? E aí, o que a gente vai... se a gente olhar, né, a gente quer cultivar mesmo o nosso templo, né? Cultivar tudo que a gente tem de melhor. Então, assim, só tem benefícios, a nossa casa é sagrada. Exatamente. E não é por estética, e não é porque eu quero viver 2 anos a mais que você, é pela nossa jornada, né? A nossa jornada vai ser a melhor possível. E com autonomia. Com autonomia, com energia, né? Então, você, de repente, chegar numa idade mais avançada... Com clareza mental. Com clareza mental, com mobilidade, que é uma coisa super importante. Você chegar lá com energia, com libido, por que não? Vamos juntas, hein? E que é um exemplo maior do que o meu. Energia e libido, gostei. Né? E libido, gente, libido está associada também à energia, à vontade de viver. Lógico, as pessoas só associam... né? Sim, ao ato sexual, mas não é. Não, é tudo. É também. ter paixão pela vida, exato. É ter brilho nos olhos, isso. né? Eu acho que é ter esse espírito curioso de criança, né? Isso. Então a gente quer cultivar isso pro resto da vida, né? E eu sempre falo que acho que uma das principais, essa gravidez aí inesperada, né? Que eu tive natural, sem planejar. Aos 46 anos, foi um tapa na cara de todo mundo que falava pra mim, pra que você faz tudo isso? É pra viver 2 anos a mais do que eu? Porque olha o quanto meu corpo provou que estava apto, né? Que estava equilibrado, que estava... Então, assim, acho que hoje é muito possível a gente reverter a nossa idade cronológica, né? A gente ganhar anos aí em saúde, em energia, em tudo isso que a gente falou... Porque é possível, sim. Se a gente deixa de oxidar todas as nossas células, por que não os óvulos? Por que não, né? Sem dúvida. Então, eu tenho plena certeza, não tem muito estudo, porque o óvulo não é, né? É difícil você estudar óvulos, né? Porque as mulheres são escassos, né? Sim. Então, ninguém fica fazendo pesquisa com óvulos. Mas, com certeza, o estilo de vida influencia. A minha ginecologista fala que eu tenho um ovário de 20 anos. Olha que maravilha! Toda vez ela fala. A minha médica recentemente viu meus hormônios também, aqueles que indicam já um começo de menopausa, e ela falou, você toma cuidado, viu? Porque você tá bombando. Então, se você não quiser engravidar de novo, eu falei, não, daí eu vou pro livro dos recordes, né? Mas eu tenho certeza que uma alimentação consciente, uma vida consciente, é capaz de fazer tudo isso sim. Né? Não é historinha, não é lenda, eu acho que a gente é capaz sim. E que conselhos, então, Camila, você daria para quem tá nessa busca por maior equilíbrio, maior alimentação consciente? Eu acho que primeiro de tudo é o autoconhecimento. É olhar para dentro, é olhar, porque eu acho que tudo isso que a gente está falando, todas essas inconsciências na vida, né, inclusive de alimentação, elas acontecem em grande parte porque a gente não quer olhar para as nossas dores, para as nossas sombras, a gente fica muito incomodado com elas, né? E sim, a maioria dos problemas, né, de relação com a alimentação, são emocionais, são anestesias, são querer tapar buracos, né, de coisas que acontecem na nossa vida e que a gente não quer entrar em contato. Então, quanto mais a gente olhar para dentro, quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente souber conviver com as nossas imperfeições, né, com tudo que a gente... Ninguém é perfeito, gente, né? E a gente tem que saber encarar, a gente tem que buscar alternativas, né? Como a gente falou, pode ser uma massagem, pode ser um banho gostoso, pode, né? Abrir um pouco os horizontes, né? Terapias alternativas, complementares e descobrir o que faz bem pra você, né? Eu acho que isso na vida e na alimentação também. Sem dúvida. Porque, assim, o que é saudável pra mim pode não ser pra você. Às vezes, eu, por exemplo, eu sou a rainha das intolerâncias, né? Então, assim... Eu não posso comer grão de bico, eu não posso comer castanha de caju, tem muita coisa que me dá intolerância, eu não faço bem a digestão, me dá, às vezes, uma reação histamínica, eu fico com o olho inchado. Coisas super saudáveis, né? Então, que, de repente, para você são maravilhosas. Você come todo dia, seu corpo se dá super bem. Sim. Então, esse exercício também, né? Da gente não ir atrás de modismos, da gente saber olhar e saber entender o que para você funciona é a primeira coisa de tudo, né? E isso é autoconhecimento, sem não tem dúvida, jeito. Sem dúvida. Ai, Cá, amei o papo, super
obrigada. Eu falo muito, né? A gente já passou de uma hora. Mas não, passou um pouquinho da uma hora, mas tudo bem. Eu queria que você olhasse aqui para aquela câmera e falasse, então, o seu @, quais são os seus novos projetos, o que você está fazendo. Eu quero contar de um projeto aqui, então, saído do forno, super em primeira mão, porque já que a gente está falando de açúcar, né? Eu acabei de lançar um projeto que chama Sugar Freedom, que na verdade eu já fiz esse projeto durante a pandemia, eu fiz de forma online junto com o Theta Healing. Então qual que é a ideia dele, né? Eu sei que é muito difícil diminuir o consumo de açúcar para muitas pessoas, então o conhecimento é super importante, né? Informação de qualidade, você saber tudo isso que a gente falou aqui hoje e tal. Mas muitas vezes a virada de chave, ela precisa de um estado de consciência. Exatamente. Então eu fiz isso com o Theta Healing, né? Que é uma terapia maravilhosa, que trabalha crenças. E agora eu vou fazer com o Ice Bath, que é o banho de gelo, a imersão na água gelada, que também traz estados. Na verdade, a gente vai fazer uma conversa, um talk comigo sobre o açúcar, né? Informações consistentes, estudos científicos sobre o açúcar para a pessoa entender todos os malefícios. Aí ela vai entender no mental, né? E aí a gente vai trabalhar outros níveis de consciência para ela se empoderar, para ela realmente perceber que ela é capaz de fazer essa mudança através da imersão no gelo, da respiração e da meditação, que te coloca num outro estado de consciência e que faz essa mudança. E também tem vários outros benefícios, estimula a dopamina de uma forma natural, tem vários estudos que mostram melhor, inclusive em casos de diabetes do tipo 2, da imersão no gelo. E é um programa de algumas semanas? Programa individual, é um programa único em grupo, e a gente tem um cronograma, a gente acabou de fazer o primeiro, e aí tem um cronograma aí pro ano todo. Ano que vem a gente pretende viajar pelo Brasil, levando, porque a gente sabe que é um assunto, assim, eu trabalho com isso já há anos, e eu sei que é um assunto muito difícil, muito desafiador, né? A pessoa sabe da necessidade dela de diminuir o consumo de açúcar, mas ela não sabe por onde começar. Ela já tentou 1000 vezes, de várias maneiras. Então é meio que um choque mesmo, sabe? Para ela entender. E o banho de gelo, a imersão no gelo, ela é tão desafiadora, ela tem tantos benefícios, não só fisiológicos, mas mentais também, de você sair dali, sabe, confiante mesmo, de pensar, eu consigo, eu posso. Você aguenta tudo. Eu aguento tudo e eu vou mudar minha vida. Não é nada ayurvédico o banho de gelo. Não, né? Mas tem muitos benefícios, sem dúvida alguma. Tem seus vários estudos mostrando. Enfim, eu sou super adepta. E acho que é uma combinação, assim, que vai ser de muito sucesso, porque vai trazer mesmo esse poder, sabe, para as pessoas, né? E fora todos os benefícios em relação ao metabolismo do açúcar mesmo. Sim. E qual é o seu @ e onde as pessoas te encontram? Camila Espinosa no Instagram. Tá bom, ótimo. Então, o meu é @Ana Volpon, Volpon, VOL, P de pato, ON, em todas as plataformas. E Camila, muito obrigada. A você, eu amei, querida. A gente poderia ficar a tarde inteira aqui batendo papo, gente, né? Vamos marcar a gente vai ficar, provavelmente. Não, vai ter que voltar. Já vamos marcar a nova data. Vamos, a gente fala mais de mindful eating, a gente fala de outras coisas. Obrigada a você, querida. Obrigada, gente. Beijo. Até a próxima.